Deus. Pode soltar a tela aí, Vivi. Vamos retomar a nossa jornada no livro de Samuel. O ano passado vencemos o primeiro livro de Samuel e agora estamos no início aí do segundo livro. Existem verdades na palavra de Deus, amados e amadas, que eu vou confessar para vocês. Se fosse possível, eu até pularia. Ou quem sabe, daria um tom diferente, humanamente falando. Porque são verdades muito duras e assertivas. Mas eu tenho um compromisso aqui de pregar a palavra. Eu ouvi os 8 sermões que foram pregados aqui no meu momento de férias. Ouvi todos eles. E todos estavam nessa mesma direção. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. E eu confesso que quando me detive no capítulo 3 de 2 Samuel, e a Anabel, preocupada porque ela seria a intérprete de Libras, falou, todo ele? Não tem como, é o fechamento de um ciclo na vida de Abner e uma definição de qual seria o fim de Joabe. E aí, o tema não poderia ser outro, reféns de escolhas. Nós somos reféns das nossas escolhas, amados. Bom, não adianta. Somos reféns das nossas escolhas. Em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, Deus, através de Moisés, diz, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Escolham a vida. É tudo uma questão de escolha. E nós nos tornamos reféns de escolhas. É claro que eu vim aqui para pregar o Evangelho. E não para condenar, não para esmagar, como diz Jesus, citando um profeta, ele vai dizer, e Mateus registra, que ele não veio para esmagar a cana trilhada e nem apagar o pavio que fumega. É claro que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, no texto clássico, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você pode dizer amém?
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso que eu vou estar nessa mensagem trilhando esse caminho, não duplo e nem dúbio, mas esse caminho, digamos assim, com esse equilíbrio, com essa busca por um equilíbrio entre o passado que nos define e o presente em Cristo que muda o nosso futuro. Mas é fato que esse texto de 2 Samuel 3 nos mostra uma dureza da vida, quando simplesmente as pessoas vão tomando decisões e fazendo escolhas ao calor dos interesses pessoais momentâneos. E isso é reflexo, até hoje, da vida de muita gente. Eu não quero constrangê-los. Mas eu olho daqui de cima, vejo na galeria e você aqui embaixo, e eu sei, naquilo que eu conheço de muitos de vocês, que olha, vocês estão colhendo aquilo que plantaram. Alguns, graças a Deus em Cristo, estão vencendo, dia após dia. Me lembro de uma canção que eu cantava quando adolescente, né? Ele nos ajuda a carregar a cruz, né? Jesus vai nos ajudando. Mas o peso e o encargo das decisões estão aí. Mas ao mesmo tempo é tão triste saber de alguns aqui que ainda não acordaram. Ainda não acordaram. E tomara que com essa mensagem, não por mim, mas pela palavra de Deus, venham acordar. Vamos ao texto? Acesse o texto, abra sua Bíblia e acompanhe atentamente. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Gisreita. O segundo foi Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Idreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina de meu pai? Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul.
Davi também enviou mensageiros a Esbocete, filho de Saul, dizendo: dê-me de volta a minha mulher Mical. Para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus. Então Esbocete mandou tirá-la do seu marido, Paldiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então Abner disse a ele: agora vai e volte para casa. E ele voltou. E Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: no passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isso agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim, então ele foi dizer a Davi em Hebrom tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom e 20 homens estavam com ele, e Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança com o rei, e meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o senhor fez? Eis que Abner esteve aqui, o Senhor o deixou ir embora, agora ele se foi. O senhor bem conhece Abner, filho de Ner, veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sisirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez esse juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido do rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu.
que o Senhor retribua ao que fez esse mal, como ele merece. Deus, capture a nossa atenção, não permita nenhum movimento desnecessário, e mente e coração atentos à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Vivi dando um clique, o nosso presente é produto do nosso passado, mas em Cristo isso não precisa ser determinante. Eu dividi esse texto em 3 cenas. A primeira, uma revisão de rota por parte de Abner, mas sem sinceridade de coração. Ele era alguém guiado por um tino político. Ele era um interesseiro. A segunda cena que eu quero trazer para você é o apoio incondicional de Abner em relação a Davi. Só que com questões do passado ainda para serem resolvidas. E ele achou, amados, como diz um ditado que muita gente cita aí nas redes sociais da vida, o tempo cura tudo. Que mentira. Não. E a terceira cena, amados, eu quero que você se mantenha atento para chegar até lá, é o encontro fatal. A dura realidade da prestação de contas. Um dia a fatura chega, né, gente? Reverendo Hernandes vai dizer de que nesse capítulo 3 de 2 Samuel, e ele vai dizer, concordando com um comentarista chamado William MacDonald, nós vemos Deus usando o pecado e a intriga de homens para dar o reino unido a Davi. E ele vai citar que Deus faz com que a ira dos homens o louve. E ele vai citar o Salmo 76:10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Deus usa tudo, amados. Olhe para mim. Deus usa tudo. Por isso eu quero chamar a sua atenção para cada detalhe desta narrativa, porque Deus está usando tudo. Por mais que eu e você somos reféns das nossas escolhas, Deus está usando tudo para o propósito. Agora, a clareza que a gente precisa ter é de que a gente precisa ponderar o nosso coração e considerar severamente algumas questões que nós insistimos em colocar, vou usar uma outra imagem muito conhecida, debaixo do tapete. A primeira cena, Vitória, a primeira cena é a revisão de rota. Mas não há sinceridade de coração. Eu sei que faz um mês, mas você se lembra da minha última mensagem, em que nós encerramos dizendo que Abner, primo de Saul, comandante militar de confiança dele, levantou o 4º filho de Saul, chamado Esbocete. Os 3 primeiros haviam morrido, registrado isso ao final de 1 Samuel. Esbocete foi levantado como rei, e Abner é leal a Esbocete. Para quem gosta de significado de nomes, Esbocete significa homem da vergonha. Mas Abner fez uma escolha. Ele defende Esbocete com a sua própria vida. E termina então o capítulo 2 com aquela perseguição implacável de Azael, irmão de Joabe e de Abisai, para capturar a Abner. E você se lembra, ou pelo menos eu estou aqui para lembrá-lo, de que Abner, por mais que pedisse para que Azael parasse, ele não parava.
E aí, como que numa questão de defesa, de legítima defesa, ele o alcança com a sua própria lança. E Azael morre no campo de batalha. Joabe, então, promove uma trégua. O texto vai dizer, no versículo 28, que Joabe toca a trombeta, o povo para. A guerra termina. Mas a guerra termina para fora, não termina para dentro de Joabe. Tem coisa na minha e na sua vida que para fora você disse, não, está tudo bem. Eu nem me importo mais. Mas como que está o seu coração? Ainda está em guerra? Passados então alguns tempos, sem precisarmos dias, semanas, Abner está de volta. Mas antes, só um detalhe que eu quero pontuar para vocês. A guerra persistia entre a casa de Saul, e Abner é o homem forte da casa de Saul. Ele é o cara de defesa de Isbosete. E a casa de Davi vai se fortalecendo, porque Davi era um ungido de Deus. E aí por isso que essa relação de filhos, de 6 filhos que Davi teve, pode parecer, Ivelto, meio que um contrassenso, né? Por que o narrador vai falar de filho aqui? Porque isso daqui é para demonstrar o poder de Davi. Não tem nenhum filho de Isbosete sendo registrado, mas sim filhos de Davi. E nesse contexto aqui, gente, filhos é poder. Hoje são contas a pagar, mas nesse período, filhos era poder, Anderson, dignidade. O homem tinha que ter vários filhos. Esse é o propósito aqui, ponto. Não vou nem entrar muito em detalhes. Eu nem vou falar de que alguns desses filhos aqui só deram dor de cabeça para Davi. Que ele teve filhos com várias mulheres. Já tive mulheres, talvez tenha sido inspirado na vida de Davi. Muito mais na vida de Salomão. Este sim. Deus nunca aprovou a poligamia. Tá? É importante dizer isso, porque tem gente hoje que tem umas ideias de jirico na cabeça. Foi mal. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem filho aqui que... Uau! Abner, então, está continuando, dando suporte militar, olha para mim aqui, a Isbosete, a casa de Saul. Ele fez uma escolha, meus irmãos. É bom rever isso. Ele fez uma escolha pela casa de Saul. O texto, no versículo 6, vai dizer que Abner se tornava cada vez mais poderoso. É ele que fortalecia. Ele era a referência. Só que aconteceu um incidente, Rafael, que o texto bíblico, o Laci, não deixa muito claro se houve esse caso de Abner com Rispa, concubina de Saul, ou não. Mas a questão aqui é muito mais política do que sexual. Porque se apossar da concubina do rei falecido seria estar na linha de sucessão do trono. Eu nem vou falar muito de Rispa, porque eu vou chegar nessa passagem ainda, segundo Samuel. Ela é uma mãe zelosa. Perdeu filhos, 2 filhos, naquele episódio dos gibeonitas. Sofreu. Foi uma mãe que soube o que era sofrer. Se você é curioso, depois em casa leia o capítulo 21 de 2 Samuel.
Mas a questão é essa: Abner teve ou não alguma coisa com Rispa? Tendo ou não, era problemático, não é? Se teve, Isbosete teve razão ao dizer que ele queria dar um golpe de Estado nele. Se não teve, eu julgo que não teve, amados, meu palpite. Era como se Abner não tivesse mais a confiança daquele a quem ele havia apoiado. Eu gosto de pensar assim porque você já se viu sendo alvo de desconfiança de quem você sempre apoiou? Cara, você ajuda a pessoa, dá tudo que você pode e o que não pode. E aí a pessoa diz o seguinte: poxa vida, você suspeita de você. É isso sendo verdade, como eu creio que seja, a relação entre ambos já era frágil e se mostrou ainda mais frágil. Daí então, amados, o texto prossegue de que Abner ficou indignado. Chegou a dizer, por exemplo, no versículo 8, sou eu um cão a serviço de Judá? E a ideia de ser um cão, amados, cão no tempo bíblico não era um animal de estimação, era um animal imundo. Você acha que eu não valho nada? Em outras palavras, meus queridos e minhas queridas, preste muita atenção nisso. O que é você investir em alguém e depois ele lhe tratar como se você fosse um qualquer? Daí então, Abner resolve fazer uma revisão de rota, mas ele não faz, amados, com sinceridade de coração. É tanto verdade que ele demonstra aqui que ele já conhecia aquilo que Deus havia dito a respeito do trono de Davi. Mas ele não havia tomado a decisão correta. Não havia feito a escolha correta. Ele já sabia, por exemplo, que aquilo que está em 1 Samuel 15, 28, foi real, quando Samuel disse a Saul: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Abner, como comandante-chefe de Saul, primo de Saul, soube disso tudo. Me parece, amados, olhe para mim por favor, que Abner vai tomar aqui uma decisão muito mais pelo sentimento ferido, pelo orgulho ferido, mais por uma questão política, porque de certo modo ele disse o seguinte: com Isbosete não vai dar caldo. Com Isbosete não vai dar. Eu vou para o lado que está vencendo. E ele então adota uma postura, amados e amadas, interesseira, política, rasteira. Essa é a primeira cena que eu quero destacar. Ah, pastor, mas essa revisão de rota foi complicada, complexa, por quê? Porque não houve, de fato, sinceridade de coração. É o tipo da pessoa que vem para Jesus porque está no perrengue. E aí você chora e se emociona e se batiza. O André falou aqui sobre pessoas que se batizam e se desviam. Por quê? Porque fazem por uma questão de sei lá, porque quer tomar ceia, porque quer chamar de irmão, porque quer votar na assembleia, porque quer ter algum destaque na vida. Eu não sei, eu nem sei que tipo de benefício alguém teria por ser crente. Mas há quem busque isso. Rever a rota nem sempre significa mudar de vida.
Você pode estar aqui nessa noite e dizer, pastor, já revi a rota da minha vida. Mas o seu coração é sincero? Ou você só quer mudar de lado? A segunda cena, olhe para mim, é emblemática. Porque Abner dá um apoio incondicional a partir do versículo 12. E Abner diz assim, olha para Davi, de quem é a terra? Versículo 12, faça uma aliança comigo, e eu o ajudarei a fazer com que todo Israel se una, porque durante alguns anos, amados, os primeiros anos do reinado de Davi, você sabe muito bem disso, 7 anos e 6 meses, Davi era rei apenas em Hebrom, apenas entre as tribos de Judá e de Benjamim, mais de Judá, né? Nem Benjamim ainda, porque Benjamim era a tribo de Saul, somente em Hebrom. E Deus havia prometido que Davi seria rei de todo Israel. Então olhe para mim, Abner coloca um apoio incondicional, dizendo o seguinte, eu vou te ajudar, Davi, a fazer isso. E aí, mais uma vez, esse texto, amados, é um texto com tons políticos, mas político com P minúsculo, né? Porque aí Davi vai adotar uma outra postura política. Ele pede para que Mical, a sua primeira esposa, volte para ele. Quem conhece a história bíblica sabe que essa Mical depois vai dar complicação também. Nós vamos chegar nessa parte. Vai ter um ciúme, uma crítica, vai fazer uma crítica a Davi por conta da questão da arca que havia chegado e que o povo de Deus está celebrando. Você vai ver depois do capítulo 6. E Mical vai ser repreendida pelo Senhor e vai permanecer sem filhos até a sua morte. Mas Davi, ele quer resgatar o seu trono a partir de uma combinação. Mical era filha de quem? De Saul. É isso que você está pensando. Eu vou trazer de volta a filha de Saul, a minha primeira esposa. E olha que ele já tinha, você viu o nome, tanto de filho que ele teve com as outras mulheres, hein? Mical, vem para cá. Eu não quero, eu só fico triste por conta do coitado do marido de Mical, porque quando Mical foi tirada de Davi por Saul, Saul deu ela para uma outra, o tal do Paltiel. E o Paltiel, pelo que eu entendo desse texto, amava muito a Mical, porque o texto vai dizer, coitado, no versículo 16, seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. O cara estava chonado, amados, por Mical, andando e chorando e seguindo a canção. Mas não teve como, era uma ordem real. Gente, é incrível que é o seguinte, pense para mim, quando você está fora da vontade de Deus, você causa tristeza às pessoas ao seu redor, até mesmo as pessoas que você não conhece. Nenhum pecado é solitário. Ou melhor, o pecado pode ser solitário, deixa eu corrigir a frase, mas a consequência do pecado é sempre solidária. O pecado é solitário, mas a consequência sempre é solidária. Amados, eu queria muito, Deus me perdoa, Senhor, eu vou cometer aqui que a pessoa que pecasse, só ela sofresse. Por exemplo, o cara que é bêbado e está no volante e causa um acidente, só ele poderia morrer. Senhor, disse que era errado. Mas ele mata outros. Ele atinge outras famílias. Todo pecado é solitário, mas a consequência é sempre solidária. E aí Abner faz tudo. Ele está junto aqui. O texto vai prosseguir no versículo
19, diz que até Abner fez uma reunião com a tribo de Benjamim, olha para mim, que é a tribo de Saul. Ele era um cara articulado, ele era primo, amados, algumas versões de tio, mas é primo de Saul, ele era também de Benjamim. Então ele conseguiu uma reunião com o pessoal de Benjamim, do partido de Benjamim, para dizer o seguinte: vamos fazer uma coligação. Ano eleitoral, vocês sabem desses termos, não é? Vamos fazer uma coligação. Davi é o cara. E o interessante é de que, aparentemente, Gisele, as coisas estão dando certo. Porque tem gente que é assim, amados. Tem gente que sai pecando, e como não morre logo no primeiro pecado, acha que está abafando. O problema do homem que peca é isso. Ele nunca acha que é hora de parar. Ele não sabe a hora de parar. Porque ele aparentemente vai dando certo. E se eu disser para você que é Deus que faz o cara dar certo no pecado, para quê? Para estabelecer juízo. Na leitura você já percebeu uma jogadinha que eu fiz aqui, né? 3 vezes vai aparecer no versículo 21, 22 e 23 a palavra paz. Aparentemente está tudo certo. Mas havia coisas ainda para serem resolvidas, e agora a terceira e última cena. É o encontro fatal. Está em paz? Está tudo dando certo? Mas chega Joabe. E ao chegar Joabe, preste atenção, não se perca nisso. Joabe diz assim: mas como assim Abner veio aqui e o Senhor permitiu que ele fosse embora em paz? Versículo 23. Joabe vai tirar satisfações com o rei. E acusa Abner de traição. Ou melhor, de ser um espião. Não é nem traição, é também, mas a ideia é de ser um espião. O Senhor bem conhece Abner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos. Olhe para mim, amados, quando você tem o seu coração com algumas coisas armazenadas de mágoas, de ódios, de ressentimento, tudo que a outra pessoa faz parece que é para atingir você. O pastor Léo, Abner nem pensava mais em Joabe. Porque ele pensou o seguinte: não, Joabe tocou a trombeta e disse que era em paz e despediu todo mundo, e eu expliquei que na verdade foi uma legítima defesa em relação a Azael, está tudo resolvido. Mas o cara que guarda, amados, amargura, ele está sempre assim, está olhando para mim, está mexendo comigo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele só está fazendo isso para me provocar. Olha a cara dela. Ela quer me atingir. E acha que eu tenho sangue de barata? Repito, amados, eu não vou falar de porcentagem porque é loucura, mas mesmo assim eu vou ser louco. 90% das coisas que você tem a respeito dos outros é só da sua cabeça. Ou você acha que você é o centro do mundo, que está todo mundo querendo pensar em você, só pensa em você, só pensa em provocar o gatão. Queridão, acorda. O mundo está girando, amados. O Rafael Abdala, o sermão dele aos pastores, aquele jeito dele, Léo, ele falou o seguinte: eu estava numa reunião, uma assembleia na igreja, uma discussão, vai que não vai, vai que não vai, os lados inflamados. Aí eu falei, disse, para, pelo jeito dele. Chega em casa, ligue o computador de vocês
e vão num site chamado, me ajuda na pronúncia, Google Earth. Hã? Do mundo. O Léo falou uma palavra que é língua estranha. O homem está falando língua estranha aqui. Earth, não sei o quê. Que tem a foto do mundo. Estão comigo? Aí o Abdala falou o seguinte: tire a foto, imprima. Aí, Vitor, ele falou: grave que está tudo ali, as coordenadas e tudo e tal, e tal, e tal. Aí, meu irmão, minha irmã, você chega da frente do espelho e dá a sua opinião. E aí depois que você dá a sua opinião, você vai de novo no site e imprima de novo. E aí compare as duas fotos. Né? O que vai acontecer? Vai estar tudo igual. A sua opinião não vai mudar nada no mundo. Mas você briga, por quê? Por que você fica iracundo? Por que você fica guardando ziquezira no coração? Para que você fica postando? Vou postar. Vai postar o quê? A sua opinião não importa nada. Eu até brinquei com um colega do lado, falei, o Rafael, por isso que ele está na igreja lá e continua e tal, que se ele falar isso em alguns lugares, vão pegar a cabeça dele. Mas é verdade ou não é, gente? Nada muda. É isso que está acontecendo aqui. Joabe só foi guardando questões no coração, tanto é verdade, que Joabe vai fazer uma coisa, amados, ridícula. Até para quem não é crente, o que Joabe fez foi algo errado, indigno. Ele chama Abner para uma reunião numa cisterna, desde a cisterna de Sirá, sem Davi saber de nada. Versículo 26. Abner volta a Hebrom, Joabe o leva para um lado, no interior do portão, para falar em segredo, e ali ele fere na barriga. Ele mata, amados, em covardia. Um assassino covarde, um assassinato covarde. Pelo Código Penal brasileiro, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, ele cometeu o homicídio qualificado, que é quando o homicídio é cometido a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quase que Joabe coloca a perder tudo aquilo que Davi estava fazendo. Tanto é que Davi precisa insistir várias vezes que ele não tinha nada a ver com isso. Várias vezes. E eu só vou falar isso, amados, porque nós não vamos chegar à exposição desse texto, e é importante também a gente dizer, depois se você for abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 13, você vai ver que quando Adonias, na verdade desde o capítulo 1, né? Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, Joabe vai apoiar Adonias e não Salomão para ser rei. E aí quando Salomão recebe a confirmação de que ele seria rei, ele precisa fazer alguma coisa com Joabe. E Joabe foi, talvez, aqui que o pessoal lá de Nova Iguaçu se inspirou, resolveu tocar na ponta do altar. Deu certo? Não. Teve uma morte atroz por Benaia, um outro comandante de Davi.
Mas, amados, se eu falar para você que Davi, nesse lamento que ele fez da morte de Abner, é o segundo canto de lamento que Davi compõe só nesse texto aqui, né, de Samuel. O primeiro foi para Saul e Jonatas, lá no capítulo 1, e agora no capítulo 3 ele faz um lamento para Abner. E há quem diga, amados, de que todo esse estardalhaço de Davi foi para que não ficasse no coração do povo que Davi tinha algo a ver com a morte de Abner. E eu vi um comentarista falando e eu concordo com ele. Por mais que eu já ouvi gente falando essa expressão até em velórios de homens crentes, eu não usaria esse texto. Saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Porque isso daqui é panfletagem política. Davi sabia, no fundo, que Abner morreu por causa da dureza de coração de Joabe. Nesse sentido, eu concordo que esta fala de Davi foi patética. Quero caminhar para o fim, amados, e com o coração assim muito doído. Mas dizer que Abner colheu isso. Fez mais escolhas. Foi seguir um rei que o Senhor não havia ungido, ele sabia. Como ele vai citar mais tarde, ele sabia que o trono era de Davi. Mas ele resolveu fazer aquilo do seu jeito. Olhe para mim, todas as vezes que você fizer as coisas do seu jeito, vai ter consequências. Daí, dando 2 cliques, a primeira aplicação que eu quero lançar ao seu coração é essa. Nós precisamos ser leais às nossas convicções, sim. Não é demérito mudar de ideia, como Abner fez. Mas nós não podemos agir de acordo com as conveniências do momento. A lealdade de Abner era uma lealdade instável. Não era moldada por princípios, mas por interesses pessoais. Era uma lealdade superficial. Ele estava interessado no seu ganho pessoal. Quando mudava as circunstâncias, ele mudava. Ele não era um homem de caráter. Ele não era, desculpa Davi, ele não era um grande homem. Não. O seu legado não é o de um aliado confiável, mas de um oportunista que serviu a si mesmo sob a máscara de um serviço público. A quem você tem sido leal? A homens? A ideologias? A partidos políticos? A causas? A quem você tem sido leal? Abner é exemplo de alguém que mudava assim, de acordo com aquilo que lhe favorecia. Ele estaria com Isbosete até o fim se Isbosete não tivesse o culpado ou denunciado aquilo que ele havia feito ou não, com Rispa. Não vem ao caso. Abner é alguém que não gostava de ser contrariado. A sua devoção, o seu apelo, o seu apego, a sua lealdade estava à venda. O lema de Abner era: todo homem tem um preço. Abner morreu como viveu. Tudo bem, foi alvo de emboscada, é algo sério,
Tudo bem, eu não estou querendo dourar a pílula nesse sentido, mas eu estou dizendo que Abner favoreceu muito disso na sua postura, me permita usar essa expressão, camaleônica. Ora optando por Saul, a casa de Saul, e mais tarde optando por Davi, mas sem resolver questões mais profundas. Cuidado com lealdade às pessoas. Seja leal a Deus. Seja leal à verdade de Deus. Não feche os olhos diante das narrativas criadas, a ponto de você seguir integralmente agendas humanas. Queridão, queridona, preste atenção aqui. 2026 é ano de eleições. Eu não gostaria de ver vocês, amados e amadas do Senhor, brigando por causas humanas. Votar é um exercício cívico. Mas você não precisa brigar e lutar por causa nenhuma. Só vota. Faz um bem à humanidade. Vota e fica quieto. Porque Deus vai continuar colocando arroz no seu prato. Não vai ser o A nem o B. Deus vai continuar abençoando a sua igreja. Se é A, se é B. Então, você pode não gostar de mim nunca mais, pode até sair, mas eu vou falar a verdade. Vota e fica quieto. Não questione quem não vai votar como você. Não faça ninguém votar como você. Não briga por esses homens, não. Não vale a pena. É que a gente não tem como saber, porque a gente não tem bola de cristal. Mas depois da eleição, amados, começam os jantares de conciliação e de acordos. E aí os bestas, desculpa a expressão, os burros, ficam brigando do lado de fora e todos ficam se confabulando para ver quem vai ficar com que parte do bolo. E você perde contato com seu irmão, com seus amigos, fica de mal, perde emprego. Porque hoje em dia, amados, para você conseguir emprego, o pessoal vai olhar suas redes sociais e está lá. Você não sabe nada de política e sai falando. Você estudou? E o Google lá está dizendo que não mudou nada. Continua a mesma coisa no mundo. E você fica vermelho. Eu conheço gente, amados, que fica vermelho. Até passar mal. Bobeira. Só de bobeira. E por fim, a sede por vingança é algo danoso. Muitos se perdem por não perdoarem. Com isso, jamais viram a página das suas vidas. Joabe fez a pior escolha da sua vida. Resolveu se vingar. Algo que a Bíblia diz que pertence a Deus e não a nós. Romanos capítulo 12. Essa ideia de que eu perdoo, mas nunca vou esquecer. Para com isso. Perdoar significa zerar a conta. É lembrar sem sentir dor. Eu quero terminar, Vivi. Essa mulher,
E está uma nota em inglês que está dizendo assim: é com o coração cheio de pesar que anunciamos a repentina e inesperada morte de nossa amada Vitória. Perdoem alguém hoje. Essa mulher se chamava, ela faleceu, né? Victoria Ruvolo. Ela estava com seu carro transitando uma das ruas de sua cidade quando um garoto de 18 anos, inconsequente, inclinou-se na janela e jogou na direção do carro que Vitória estava um peru congelado. Ele achou que fosse uma brincadeira, né? O peru bateu no para-brisa, atravessou o vidro e destruiu o rosto dela. Cerca de 6 meses depois, atrás das grades e 5 anos de liberdade condicional, aquele jovem finalmente estava agora sendo julgado. Victória fez questão de participar daquele julgamento. E quando ela teve acesso à palavra, ela disse o impensável. Ela disse: eu o perdoo. Eu quero que a sua vida seja a melhor possível. Por incrível que possa parecer, houve a redução da pena. Ela mesma sugeriu, dizendo: Deus me deu uma segunda chance, e eu passei adiante. Ela escolheu o perdão. Por isso que nessa foto está a imagem dela ainda com o rosto, depois de muita cirurgia, sendo recuperado. Ela faleceu em 2019. Mas deixa para a gente esse Instituto do Perdão. Se Deus me deu uma segunda chance, esse rapaz também precisa ter. Somente a graça de Deus nos faz finalmente caminhar para frente. Olhe para mim, queridão. Se você não perdoar, você nunca vai caminhar para frente. Um amigo meu, certa feita, disse que toda vez que a gente anda para frente, a gente encontra o nosso passado pela frente. Porque a gente tem coisas que precisa deixar. Joabe não deixou. Mas você está aqui e pode deixar. Eu quero desafiá-lo, desafiá-la a baixar sua cabeça agora. É uma mensagem com tantas nuances, não é? Mas se a Vitória der um clique, vai ficar mais claro para nós que o ponto é esse. O nosso presente é produto do nosso passado. Mas, em Cristo, isso não precisa ser assim. Você não precisa ser como Abner, que ao calor das circunstâncias se movimentava e que ao final teve uma morte vil, mas morreu como viveu. Se desde o início Abner tivesse optado de fazer o que ele sabia que era certo, aquele incidente com Azael nunca aconteceria. E ele teria uma outra história e um outro fim.
A história de Joabe também é a mesma coisa. Por que Joabe não tocou a trombeta e deixou passar? Ele não mataria Abner, não entraria na história desse jeito, não teria seu caráter maculado. Mais tarde poderia ter um outro fim. Perfeitamente. Porque eu tenho para mim, eu deduzo isso, que Joabe nunca perdoou Davi, porque Davi nunca comprou as brigas de Joabe. Também porque, como é que compraria? Por isso que quando Davi nomeia Salomão, ele vai para Adonias, ele diz não. E pagou um preço alto. Eu quero nesta noite, ao som dessa chuva, pedir a você que não se preocupe, que tente, a despeito daquilo que um tempo desse também suscita em nós, mas que você pare, para dizer: Senhor, naquilo que Luiz Gustavo entendeu da mensagem, naquilo que você e eu entendemos da mensagem, o que a gente vai fazer a partir de agora? Você vai continuar brigando como Abner por questões circunstanciais, sendo refém das suas emoções? Ou como Joabe, você vai ficar guardando no coração ressentimentos e sede por vingança, como uma pessoa banal e à toa? Ou você como Vitória, ou você como Jesus, que uma das suas primeiras palavras na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então fique de pé, queridão e queridona. Eu quero orar por você, que até esse momento nós queremos orar por você. Porque eu quero chamar o pastor Léo para orar especificamente por você, que sabe que tomou escolhas, que se você hoje não mudar de vida, de postura, você vai colher a morte. E o Espírito Santo, durante a mensagem toda, falou com você: você tem que mudar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que reconhece que no passado fez algumas escolhas, e escolhas que, se não mudar, se você não mudar, você vai colher a morte. Então vem aqui, porque Jesus quer acolhê-lo, quer acolhê-la e quer dar a você um outro futuro. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Da galeria, pode descer. Escolhas. Nós somos reféns das escolhas. Você não pode mudar escolhas que você já fez, mas a graça de Deus pode fazer você colher outras consequências. Porque hoje você pode mudar e inclinar o seu coração para obedecer a Deus, a despeito do seu passado. Sai do seu lugar, da galeria, aqui de baixo. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem. Vem você que está com dificuldade de seguir em frente, está com dificuldade de perdoar a alguém que lhe fez mal, muito mal, e que você quer vingança, mas que nessa noite você está entregando ao Senhor, entregando mais por sua parte, né? Porque é dele a vingança. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem, e traga essa pessoa no seu coração. Vem você, vem. Vem você que está brigando com tudo e com todos. Vem você que está com seu coração
sofrendo, sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Vem você, vem. Vem. Vem você, vem. Vem, pode vir aqui. Pode vir. Vem, vem aqui, vem. Vem você que a coisa está comendo você por dentro. E você não quer continuar assim, vem. Vem. E a noite enfim terminará. E em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. É muito sério isso, amados. E às vezes a gente perde oportunidades de sair melhor. E eu quero só insistir mais uma vez, porque você pode começar a semana diferente. Se você deixar aqui, você vai sair mais leve de escolhas, de brigas, de questões, que você não quer mais continuar sendo refém. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus. Ó Deus, a nossa palavra primeira é de gratidão ao Senhor, porque por meio da sua escolha de ir para a cruz, a nossa vida foi transformada. Obrigado a Deus, porque na vida fazemos escolhas e algumas dessas, ó Pai, são equivocadas. E louvado seja o teu nome, porque aqui nesta noite algumas estão aqui, ó Pai, reconhecendo de que, ó Deus, não podem ficar do mesmo jeito. Ó Deus, o nosso desejo como igreja do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, é, ó Deus, suplicar o teu favor sobre estes que estão aqui à frente, para que a vida delas possam, ó Deus, a partir de hoje, ó Deus, serem mudadas e transformadas. Ajude essas meninas aqui, ó Pai, essa jovem aqui, ó Deus, a viverem no entendimento, ó Pai, de que o perdão do Senhor já alcançou na cruz do Calvário. E lá na cruz nós temos a nossa história mudada e transformada, mesmo, ó Pai, de escolhas que elas fizeram que não deram certo, mas nessa noite elas puderam experimentar o Evangelho,
que diz que elas podem continuar caminhando em Cristo Jesus e terem, ó Deus, a vida delas mudadas. Ó Deus, por favor, nós não sabemos o que o Senhor está fazendo na vida e no coração dessas meninas, mas o Senhor sabe, porque foi o Senhor que as trouxe aqui. O Senhor sabe, porque o Senhor é o dono desta palavra que foi exposta. O Senhor sabe, porque aquilo que aconteceu no passado, ó Deus, traz para nós hoje, ó Deus, ensinamentos para o nosso presente. E não podemos continuar, ó Deus, vivendo reféns do nosso passado, porque em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Em Cristo há esperança. Em Cristo nós fomos perdoados para a glória do Teu nome. Ó Deus, libera perdão do alto. Libera, ó Deus, essas vidas para viverem para Ti e para a Tua glória. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Vá para o seu lugar, em oração diante do Senhor. Se sente. Faz chover, Senhor, perdão e graça. Até para a gente terminar, a igreja vai estar orando, cantando essa canção. Nós vamos estar à porta, mas não saia daqui. É incrível como que a escolha dos cânticos, as questões todas, desde a palavra do André Bernardo, foi para isso, né? Respira fundo agora, faz esse exercício. Diga: Senhor, obrigado pelo ar. Senhor, obrigado porque o meu coração está batendo. Obrigado porque em Cristo eu sou uma nova criatura. E obrigado porque, por mais que eu seja refém das minhas escolhas, eu creio que em Cristo eu posso e sou uma nova criatura. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és.
ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tua chuva derramará. Se pedimos,